Vamos ler. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. Eu levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de uvaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, ouvindo o som de suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Vamos fazer um minutinho de oração? Senhor Deus eterno Pai, Jesus, agora neste momento eu entrego a tua palavra em tuas mãos, Senhor. Jesus, contudo, convenha, meu Pai, que o Senhor cresça e eu desapareça, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, que o Senhor venha falar, meu Pai, aquilo que lhe apraz. Que a tua palavra, meu Pai, direcionada à tua igreja, venha ser, meu Pai, algo produtivo, que venha crescer, meu Pai. Que venha cair em lugar, meu Pai, em um terreno próspero, em um terreno, meu Pai, onde vai crescer e frutificar, Jesus. A tua palavra, ela não volta vazia para casa, meu Pai. Que o Senhor faça aqui neste lugar aquilo que lhe apraz. Que o Senhor fale, meu Pai, a tua igreja, aquilo, meu Pai, que nós necessitamos ouvir, Jesus. Que o Senhor faça, meu Pai, em nossos corações morada. Que a tua palavra, meu Pai, venha ficar gravada na tábua de nossos corações, meu Pai. A fim, Jesus, que ao sairmos daqui, nós venhamos continuar, Jesus, exercendo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor falou através de tua palavra, meu Pai. Que o Senhor ache espaço neste lugar para fazer aquilo que lhe apraz, e que os nossos corações venham estar, meu Pai, abertos a entender, Jesus. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós venhamos contemplar a tua face, para que nós venhamos, meu Pai, contemplar a tua vontade. Fala conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se aceitar. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito conhecida. Eu me recordo que o pastor Carmelo já ministrou ela aqui, e eu também já ministrei ela também outras vezes. Mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né, sem antes fazer aquilo que apraz o Senhor. Aqui nesse capítulo que nós lemos hoje, está falando sobre Daniel. Daniel estava vivendo um período de luto. Não havia ninguém morrido naquele momento, mas Daniel vinha tendo visões que o Senhor lhe concedia, visões sobre o futuro. E aquilo preocupou Daniel de tamanha forma que ele se entregou àquela dor como se fosse a dor de um luto. Mas o que difere Daniel da gente muitas das vezes é que mesmo naquele momento de dor que Daniel estava passando, Daniel escolheu adorar o Senhor. Ele escolheu se prostrar, ele escolheu buscar a face do Senhor. Em vez de Daniel se virar para Deus, se virar contra Deus, ele vira o seu rosto em pó na beira daquele rio e decide buscar ao Senhor naquele momento. E o interessante é que Daniel buscou por respostas 21 dias. E às vezes as lutas nas nossas vidas começam a acontecer. Às vezes acontecem coisas que nós não queremos na nossa vida, que nós não estamos esperando. E naquele mesmo momento a gente desiste. E Daniel não, Daniel ele se propôs a buscar o Senhor até que ele fosse respondido. E às vezes é necessário que nós continuemos
continuemos a buscar, mesmo que o Senhor esteja calado. Porque existe uma luta espiritual acontecendo. Às vezes a gente não consegue enxergar porque os nossos olhos espirituais estão tampados. Mas a Bíblia vai falar que quando aquele ser se apresentou a Daniel, no fim das 3 semanas, ele falou: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a buscar o Senhor, ele já me enviou uma resposta. Mas enquanto eu vinha, o príncipe da Pérsia me parou no caminho e nós tivemos uma luta. É necessário que nós, enquanto cristãos, estejamos com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos. Porque tudo que acontece no mundo físico, nós conseguimos ver com os nossos olhos da matéria, do nosso corpo. Mas o que acontece no mundo espiritual, nós só podemos enxergar a partir do momento que nós nos tornamos pessoas espirituais. Só entende o que acontece no espírito quem é espiritual. E às vezes a nossa vida está tão corrida, às vezes a gente está passando tantas coisas na nossa vida que nós nos desligamos do espiritual. Mas o mundo espiritual, ele não para, igreja. Foi necessário que o Senhor enviasse o anjo Gabriel para poder ajudar, porque a batalha ali estava travada. E às vezes nós estamos num propósito, nós estamos orando por alguém ou por algo, e nós oramos um dia, 2 dias, e nós já queremos parar. Mas Daniel não, Daniel ele continuou a orar. Eu imagino que no íntimo de Daniel ele falava assim: enquanto o Senhor não me responder, eu não vou sair daqui. E às vezes nós temos que ser desse jeito. Nós temos que insistir na nossa bênção. Nós temos que insistir na nossa resposta. Nem sempre a nossa resposta, a resposta que vai do Senhor para as nossas vidas, é o que nós queremos ouvir. Mas a resposta que Ele tem para as nossas vidas é o melhor para a nossa vida. Às vezes nós queremos fazer coisas com as nossas próprias forças, mas o Senhor, Ele sempre tem uma solução para nós. Eu me recordo que eu fiquei um tempo fora e eu falava: Senhor, mas está passando tão devagar, tá tão... E às vezes é assim, quando a gente está passando uma luta, parece que os dias são mais devagar, né? Parece que nunca passa, parece que nunca vai acabar, e os dias se tornam angustiantes. Eu imagino que Daniel estava com o coração partido, porque a palavra do Senhor finalmente vai dizer que Daniel não comia, Daniel não bebia, ele não tomava banho. Ele não fazia nada, ele só ficava ali de jejum esperando o Senhor trazer a resposta para ele. E às vezes nós nos distraímos no meio da nossa caminhada. Às vezes é para a gente focar mais nas coisas do Senhor, e nós estamos focando em tantas coisas e deixando o Senhor de lado. E às vezes a gente não recebe a resposta que nós queremos porque nós não colocamos o nosso coração inteiramente naquilo que o Senhor quer. Se Daniel tivesse se distraído, talvez Daniel nunca teria tido tantas visões. Talvez Daniel nunca teria nem entrado nessa palavra que nós conhecemos, que é a palavra da vida. Porque ele teria se distraído com coisas banais. Mas ele se focou em Cristo. Daniel estava cativo. E mesmo assim, ele decidiu adorar. Mesmo assim, ele decidiu colocar a sua mente, o seu coração naquilo que o Senhor tinha proposto a ele. Ele decidiu seguir a vida que o Senhor tinha proposto a ele. E às vezes nós estamos tão distantes de Deus, igreja, que nós não conseguimos entender, ou muito menos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. E o nosso ministério trava, a nossa vida trava, e nós começamos a achar que está tudo certo, que está tudo normal. Mas no mundo espiritual, Satanás bate palma quando nós paramos. Satanás se alegra quando nós deixamos as coisas do Senhor de lado para viver aquilo que nós mesmos queremos, aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas. Muitas das vezes o que o Senhor tem para as nossas vidas não é o que nós sonhamos. Aí você pode falar: mas o Senhor quer algo. Não, o Senhor não quer algo de ruim para as nossas vidas. Mas nem todos os planos do Senhor para nós é algo que eleva o nosso ego. Porque todavia convém que Ele cresça e nós desaparecemos. Nem sempre o que o Senhor quer para nós é algo que vai nos
vai nos tornar famosos, conhecidos, não. Mas o que Ele tem para as nossas vidas é o suficiente. E nós temos que começar a colocar isso nas nossas mentes. O que o Senhor tem para mim é suficiente. Às vezes o não do Senhor dói demais. Às vezes não sempre dói. Quando nós estamos buscando o sim do Senhor e Ele nos apresenta o não, é doloroso demais. Mas o não do Senhor nos livra de tantas coisas futuras que nós não conhecemos. Às vezes nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos, mas não é isso que o Senhor tem para os seus servos. Não é isso que o Senhor tem para os seus filhos. Daniel se prostra, Daniel jejuma, Daniel entrega o seu coração a Cristo. E ele não sai dali enquanto ele não recebe a resposta do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Talvez nós temos orado há um mês, um ano, não importa, mas no momento certo, o Senhor destrava a batalha para poder entregar a nossa resposta. Às vezes a gente tem orado por pessoas há tanto tempo, e às vezes nós queremos nos cansar, o nosso corpo físico cansa, a nossa mente cansa, e nós queremos parar. Isso é natural do ser humano. Mas quando nós estamos olhando para Cristo, a nossa fé, ela supera a nossa força física. A fé que tem dentro de nós supera as nossas expectativas, supera a nossa mente. E nós temos que começar a olhar mais para Cristo, nós temos que focar mais em Cristo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Isso que nós vemos hoje com os nossos olhos físicos vai passar. Tudo vai passar, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro. Tudo isso vai passar. Mas quando nós focamos em Cristo, nós entendemos que isso aqui tudo é passageiro. Nós começamos a falar com o Senhor: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Senhor, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E isso é algo doloroso. Não é algo para ser falado da boca para fora. E às vezes nós demoramos a entender isso. Porque quando nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, nós entendemos que talvez aquela pessoa por quem nós temos orado tanto tempo não vai se converter um dia. Talvez aquela pessoa que nós temos orado e implorado talvez não se converta um dia. Ah, porque o Senhor é ruim? Não. Porque a vida é feita de escolhas. Mas mesmo se essa pessoa não se converter, nós entendemos que o Senhor é bom. Talvez o emprego que nós estamos buscando não seja nosso, não é para ser nosso, mas nós queremos. E o Senhor fala não, e nós queremos ficar indignados com o Senhor, nós queremos contender com o Senhor. Talvez o Senhor nunca vai abrir a porta de emprego para a qual nós queremos, para a qual nós estudamos. E não é porque Ele é ruim, é porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o que Ele tem para nós. No livro de Jeremias vem falando assim: Senhor, o povo se indigna com o Senhor, porque eles estavam passando por tantas lutas e as pessoas falavam mal, eles estavam cativos e as pessoas falavam deles, zombavam deles. Mas o Senhor vem declarando: eu sou Deus que conheço os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Às vezes acontecem muitas coisas nas nossas vidas e nós não entendemos. Aquele povo que estava com Daniel naquele momento fugiu. A Bíblia fala que eles se esconderam. E às vezes nós vamos estar sozinhos na nossa caminhada. Às vezes vai ser só nós e Deus. Existem coisas na nossa vida que nós temos que passar só nós e Deus. O Senhor não vai mostrar para todo mundo o que Ele mostra para a gente. O Senhor não vai falar com todo mundo o que Ele quer falar com a gente. Vai ser só você e Deus. Mas Ele é suficiente. Daniel poderia ter contendido com aquele povo e falado: não, eu não vou ficar aqui também não, porque todo mundo correu. Todo mundo me deixou, todo mundo virou as costas para mim. Mas ele permaneceu firme. Ele
permaneceu firme no seu propósito. E às vezes, quando as pessoas começam a desaparecer, quando as coisas começam a desandar, nós queremos virar para Deus e falar: eu também vou embora daqui, eu também vou sair daqui, eu também vou chutar o balde. Mas não é dessa maneira que o Senhor quer. O Senhor quer que nós permanecemos firmes. Ele quer que nós tenhamos a nossa mente focada no alvo, que é Ele, que é os céus. Muitas das vezes nós vamos estar sozinhos no caminho. E aí às vezes a gente quer até se virar contra as pessoas e falar: não, mas fulano de tal é meu amigo e me deixou aqui sozinho. Eu estou passando essa luta e não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me apoiar. Mas às vezes é só você e Deus, e nós temos que começar a entender isso. Às vezes você vai falar com alguém: olha, eu estou passando tal luta, e essas pessoas vão zombar de você. Vão achar que é mentira. Vão sentar em uma roda e vão falar mal de você. Ah, mas fulano de tal está passando isso, isso e isso, mas ele não é crente. Por isso que o Senhor coloca em nossos corações, fala aos nossos corações hoje: Ele é o suficiente. Pode o mundo todo virar as costas para nós, mas Ele é o suficiente. A palavra do Senhor vai nos dizer: pode uma mãe se esquecer do filho, todavia eu me lembrarei de ti. Ter o Senhor em nossas vidas vale muito mais do que ter milhares de amigos, do que ter milhares de pessoas olhando a nossa vida, do que receber um tapinha nas costas e falar: vai tudo bem, mas daqui a pouco, quando você acaba de contar a sua vida, senta numa mesa, senta a roda de pessoas e fala mal de você. De nada isso adianta, igreja. Mas quando você tem intimidade com Cristo, quando você chega no seu quarto e fala com Ele: Senhor, essa luta está doendo demais, Senhor, essa prova está doendo demais, está dolorindo demais, eu não estou aguentando. A resposta que vem dele, você pode ter certeza que não é com falsidade. Aleluia. Não são palavras de falsidade. O conforto que vem do Senhor não é falsidade. Não é como o homem que te conforta aqui e fala mal lá na frente. Não é como o homem que ri pra você e fala mal de você depois. O conforto que vem de Cristo é real. E nós conseguimos sentir isso. Nós temos que buscar cada dia mais intimidade com Cristo, igreja. Porque às vezes a gente até escuta: ah, mas fulano de tal falou isso de você. Ah, mas fulano de tal está falando isso. Mas não importa o que fulano de tal está falando. E quando nós nos tornamos pessoas espirituais, nós deixamos de querer nos defender. Nós deixamos de querer ficar nos justificando para as pessoas todas as horas. Porque quem justifica o justo é Deus. É Ele quem nos justifica. Às vezes, se a gente for entrar em contenda com quem fala mal, com quem não gosta da gente, a gente envergonha o nome de Cristo. Nós envergonhamos o nome de Cristo. Nós escandalizamos as outras pessoas que estão olhando para nós. A minha mãe tem o costume de falar assim, que um elefante no ombro de um ímpio é nada, mas uma formiga no ombro de um crente é tudo, é o mundo acabando. Aquelas pessoas, nós não sabemos se eram israelitas ou se eram babilônicos que estavam ali com Daniel. Mas aquelas pessoas poderiam olhar para Daniel depois e falar: ué, mas você também correu? Não é você que tem intimidade com Deus? Não é você que fala com Ele? Você também correu? Você também estava com medo? E às vezes o inimigo usa de artimanha e nós temos que estar atentos. Porque às vezes vai chegar um prato, o inimigo vai usar alguém para colocar um prato, para te oferecer algo. E depois essas pessoas vão virar para você e falar: oi, mas você não é crente? Nós temos que estar atentos, igreja, com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos o tempo todo. O tempo todo a Bíblia vem falando: orai sem cessar. Pregue em tempo e fora de tempo.
Isso é o tempo todo, 24 horas das nossas vidas. Nós temos que estar ligados em Cristo. Porque em um minuto que nós damos brecha para Satanás, ele entra e faz um regaço nas nossas vidas. Daniel foi confortado. Mais para frente, se nós formos ler o capítulo todo, aquele ser vem falando com Daniel: anima-te. Toca no ombro de Daniel e fala: anima-te, porque você é muito amado. Isso são palavras de conforto verdadeira, porque vem de Deus. Anima-te, você é muito amado. Eu tenho te sustentado, eu tenho cuidado de você, eu tenho sido contigo. Mas nós nos iludimos com coisas que as pessoas falam conosco. Às vezes nós estamos tão carentes que qualquer palavra nos emociona. Qualquer palavra mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente. Às vezes nós estamos tão carentes no espírito, espiritualmente falando, que nós nos contentamos com palavras de pessoas, com atitudes enganosas de pessoas. E a Bíblia já vem falando que enganoso é o coração do homem. É por isso que nós devemos estar atentos em Cristo e buscar a resposta dele. Nós temos que buscar em Cristo a resposta para todas as nossas questões. E às vezes o Senhor vai ficar calado por muito tempo. Talvez por uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano. Mas no momento em que Ele decide falar, Ele fala. No momento em que Ele decide falar, as palavras dele são fiéis e verdadeiras. Ele não volta atrás. Ele não mente. Ele não te engana. Quando Ele decide falar, se o mar estiver revolto, o mar tem que parar. O mar tem que se acalmar para ouvir Ele falando. Se o vento estiver forte demais, o vento tem que parar para ouvir Ele falando. É por isso que nós devemos estar atentos. Porque às vezes o Senhor tem tentado chamar a nossa atenção, tem tentado falar conosco, mas nós estamos tão distantes dele que nós não percebemos. Nós não percebemos. E às vezes nós estamos tão distantes dele que nós nem reconhecemos a voz dele mais. É por isso que é necessário nós estarmos buscando constantemente. Senhor, hoje eu não dou conta de orar muito tempo não. Ora 5 minutos, ora 10 minutos, ora 15 minutos. Até que o Senhor renove as suas forças para você poder orar o tanto de tempo que Ele quiser. O importante é nós não pararmos. Senhor, eu não dou conta de ajoelhar. Deita na sua cama e ora e fala com Ele. Senhor, eu não dou conta de ir no culto não, porque eu estou muito cansado. Isso é normal, isso é natural. Mas fala com o Senhor dentro da sua casa. É importante nós estarmos aqui. Mas o dia que você não conseguir vir no culto, fala com Ele dentro de casa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele em secreto. Não tem nada melhor do que sentir a presença do Senhor. Não tem nada melhor do que ser visitado pela presença dEle. E quando você está sozinho com Ele, você não precisa ter vergonha de nada. Você não precisa se esconder. Você não precisa falar sussurrando para as pessoas não ouvirem o que você está falando. É só você e Ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes nós queremos a aprovação do mundo. Nós queremos buscar a aprovação do mundo, igreja. O mundo não aprovou nem o nosso mestre, que era perfeito, quem dirá a gente. O mundo não aprovou nem o próprio Deus. O Senhor vai falar que Ele se fez em forma de homem, de carne, em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se fez em forma de servo. Aleluia. E Ele fez isso tudo por nós. Imagina quão efeito poderoso é você ajoelhar na beira da sua cama, em um momento de comunhão com Ele, e falar: Senhor, essas feridas estão dolorosas demais. Eu não quero mais viver assim. Senhor, me dá uma resposta. Me
me ajuda. Como o coração do Senhor fica comovido. Mas às vezes nós estamos buscando resposta em outras coisas, em coisas que o Senhor não tem para a nossa vida. Se Daniel tivesse ido falar com o rei, talvez o problema dele não teria sido solucionado. Se Daniel tivesse falado com os parentes dele, se Daniel tivesse falado com os amigos dele, não. Daniel foi buscar recurso ao único que podia ajudá-lo. Ao único que podia ajudá-lo naquele momento. Ele falou com Deus. E às vezes o que falta na nossa vida é que nós falamos com Deus. Porque às vezes nós falamos com todo mundo, menos com Ele. Às vezes nós contamos a nossa vida para todo mundo, menos para Ele. Nós falamos com o pastor, nós falamos com... Vamos em outra igreja buscar profeta. Mas às vezes Deus quer falar conosco. E a palavra do Senhor é a resposta para todas as nossas dúvidas. Basta a gente querer ler. Basta a gente falar com Ele. Senhor, me dá entendimento. Às vezes nós nos frustramos com as situações que nós passamos. Isso é natural. Às vezes alguém machuca a gente tão profundamente que nós ficamos meses e meses remoendo aquilo. Isso é natural. Às vezes as circunstâncias da vida nos machucam e nós ficamos com aquilo entranhado dentro da gente. Isso é natural. Mas não é natural que o crente ceda. Não é natural. Não é natural que nós venhamos ceder às lutas. Porque a partir do momento que nós estamos cedendo, nós estamos falando, não, o Senhor não tem poder para me tirar daqui. O Senhor não tem poder para me ajudar. Porque nem sempre é necessário que nós deixamos escapar dos nossos lábios. As nossas atitudes também falam. As nossas atitudes falam muito, principalmente para quem está nos observando. Quando nós deixamos tudo de lado para servir ao Senhor, Ele veio. Mas quando nós deixamos Ele de lado para conseguir outras coisas que não é da vontade dele, Ele também está vendo. Ele vê tudo. E quando nós procuramos Ele por poucas coisas, Ele está vendo. Com o coração ferido. Com o coração ferido. Porque Ele deixou a glória dele. Ele deixou tudo que Ele tinha lá no céu. Todo o conforto. Para poder vir aqui sofrer por nós. E às vezes nós estamos trocando Ele por poucas coisas. Por um salário. Por uma série. Por amizades. Por um namoro. Às vezes nós estamos trocando Ele por poucas coisas. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Eu me lembro que eu fiz umas entrevistas de emprego. E eu achava assim. Eu recebi uma profecia há um tempo atrás. E eu fiquei com isso no meu coração. E aí, quando eu voltei pra cá, eu fiz umas entrevistas e eu achava que Deus ia abrir a porta. Porque eu preciso. Mas o Senhor, Ele tem um momento certo para tudo. E aí, eu lembro que quando eu não passei nessa entrevista, eu fiz tudo e deu tudo certo. E no último momento, eu não passei. E eu lembro que eu sentei na minha cama assim e chorei muito. E falei com Deus, meu Deus, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando, o Senhor sabe de tudo. E aí, eu falei, Senhor, fala comigo. E o Senhor falou comigo que Ele tinha fechado as portas. Eu queria o sim de Deus. Sim, eu vou abrir a porta. Eu queria o sim, mas o Senhor me deu um não. E eu fiquei uns dias sem orar, de ajoelhar para orar, porque eu ficava com medo do Senhor falar de novo que não. Eu ficava com medo. E um dia eu saí para poder brincar com outros jovens, que a gente tem o costume de brincar lá no São Francisco. E quando eu voltei, ele usou uma pessoa para falar comigo. Não
não vou abrir as portas. A gente não estava conversando sobre nada disso, relacionado a isso. E essa pessoa nem sabia que eu tinha feito uma entrevista. Mas ele usou essa pessoa para falar: eu não vou abrir as portas. Não é o momento. E aí eu lembro que eu chorei muito e eu ficava me tremendo. Aí nesse dia eu fui orar e falei: Senhor, mas por quê? Por quê? E o Senhor foi como se, foi uma experiência nova. Era como se o Senhor tivesse sentado na beira da minha cama e falando: é isso, isso e isso. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. É por isso que eu estou falando para os irmãos que quando nós buscamos resposta nele, ele nos dá a resposta. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aí quando acontece tudo ao contrário do que nós queremos, nós colocamos culpa em Deus. Ah, mas foi Deus. Por que o Senhor não impediu isso? Não foi Deus. Foi nós. Foi a nossa teimosia. Foi o nosso ego. Foi o nosso querer saber mais do que o Senhor. Não foi Deus que fez. E nós precisamos estar com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos, para que depois que acontecer nós não venhamos falar: Senhor, o Senhor virou as costas para mim. Eu ouvi a missionária aquele dia na casa do pastor falando sobre Asaf. E eu já tinha lido outras vezes essa passagem, mas eu nunca tinha lido com tanta atenção quanto eu deveria. E Asaf vem falando assim: verdadeiramente o Senhor é bom para Israel e para os seus filhos, mas para mim Ele não é bom. E às vezes nós estamos como Asaf, falando que o Senhor é bom para todo mundo menos para nós. Nós estamos nos virando contra Deus, porque nós não sabemos buscar o que Ele tem para nós. Aí nós ficamos por palavras dos outros. Nós ficamos porque nós queremos. Nós fazemos porque nós queremos e depois falamos: Deus não é bom. Deus ajuda todo mundo menos eu. E não é. Não é assim. O Senhor, Ele tem um propósito. Mas quando nós estamos fugindo do propósito de Deus, nós estamos indo com as nossas próprias pernas. Mas à frente Asaf vem reconhecendo e falando: mas eu fui lá no santuário e eu vi o que acontece com aqueles que cresceram em cima de suas próprias pernas, que cresceram em cima da maldade. E às vezes o Senhor vai nos levar para ver com os nossos próprios olhos. Aleluia. Às vezes o Senhor vai ter que fazer a gente ver com os nossos próprios olhos, para a gente poder reconhecer que Ele é Deus e colocar a nossa vida no centro da vontade dEle. Colocar a nossa vida do jeito que Ele quer. E aí quando o Senhor quer que nós ficamos de um jeito que nós temamos com Ele, falando: não vou ficar desse jeito, não vou ficar desse jeito, aí nós temos que arcar com as nossas consequências. Nós temos que arcar. Porque o Senhor, Ele não se engana. O coração dEle não engana. E se nós estamos enganados sobre Ele, é porque nós não buscamos Ele o suficiente. Porque se nós buscássemos a Ele o suficiente, Ele revelaria para nós os mistérios que Ele tem para a nossa vida. E quando nós buscamos a Ele o suficiente, mesmo que Ele não revele, nós confiamos nele. E esperamos, porque sabemos que o que Ele tem para as nossas vidas é o melhor. Que nós venhamos persistir, como Daniel persistiu por 21 dias. Eu imagino que o corpo de Daniel já estava definhando de fome, sem pentear o cabelo. Em algumas traduções vai falar que Daniel nem penteava o cabelo durante 21 dias. E o Senhor já havia respondido, mas Daniel não sabia disso, e mesmo assim ele continuou firme. Isso nos diz que nós não sabemos tudo que o Senhor tem para nós, mas nós devemos persistir. Mesmo não sabendo, mesmo não tendo certeza, nós devemos persistir. Porque
Porque às vezes ele até já mandou a resposta, mas nós não temos ciência que a batalha no mundo espiritual está acontecendo. E aí nós desistimos. E o anjo pega e vai embora com a resposta. Volta para o céu. Porque nós desistimos. É necessário que a gente tenha persistência. É necessário que nós persistimos. Mas se um dia o Senhor mandar parar, é parar. É parar. Se o Senhor falar não é mais para orar dessa forma, não é para orar. Se o Senhor falar não é mais para fazer isso, não é para fazer. E aí quando nós persistimos, quando a palavra do Senhor foi para parar, nós temos que conseguir sustentar o peso das nossas ações. Sem ficar falando com o Senhor. O Senhor é bom para os outros, mas para mim olha a situação que eu estou. Como a Zaf falou. Olha a situação que eu estou vivendo. Olha a situação que eu estou enfrentando. Se o Senhor mandou persistir, persista. Mas se Ele mandou parar, pare. Pare. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela se cumpre. E a nossa palavra enquanto servos tem que ser sim, sim, não, não. Se o Senhor falou sim, é sim. Se Ele falou não, é não. E se Ele mandou persistir em algo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, no momento final Ele vem nos confortar. E o conforto do Senhor é eficaz. Não deixa nem cicatriz. Se tiver ferida aberta, Ele trata, até que a cicatriz suma. Mas é necessário que nós estejamos ligados nele. A Bíblia vai falar que Ele é a videira verdadeira. E todo galho que não está ligado nele, Ele vai arrancar. Todo galho que não estiver ligado nele, Ele vai arrancar. Se nós não damos fruto, o Senhor nos arranca. Às vezes a gente pode até pensar assim, essa palavra é muito dura, quando nós lemos a palavra do Senhor. Mas Ele é verdadeiro. Ele não tem meio termo. Ele não faz rodeio quando Ele fala. Quando Ele tem que falar, Ele fala. Ele não fica fazendo rodeio. Todo aquele que não está ligado em mim vai ser arrancado. Pronto. Ele não faz rodeio. Então é necessário que nós estejamos atentos. É necessário que nós estejamos ligados nele. É necessário que nós venhamos estar firmes em Cristo. Que nós venhamos estar atentos, porque os dias são maus. E a cada dia mais, eu imagino que não vai ter melhora não. E se nós não estivermos ligados nele, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer com o mundo. Porque nós queremos viver, às vezes nós queremos viver como o mundo está vivendo. E o crente, ele tem que ser diferente do mundo. Ele tem que viver de modo diferente. Ele tem que viver de modo diferente. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, esclareça a palavra aos corações dos irmãos. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo do Senhor esclareça em vossos corações. Mas que essa palavra venha ficar gravada na tábua do nosso coração. Para que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz. Que nós venhamos estar firmes em Cristo. Para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço a minha oportunidade.